Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje vamos estar trabalhando a chamada República Oligárquica. Boa aula a todos. Conforme vocês já sabem, no dia 15 de novembro do ano de 1889 foi implantada a República Brasileira. Esse ato derrubou a monarquia, mas não promoveu grandes mudanças sociais. Esperava-se que o presidente fosse eleito pelo voto popular, o que não aconteceu. Os militares reuniram e eles próprios indicaram, através do voto indireto, o presidente, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Diferente da monarquia, na República o poder é descentralizado, e aqui vários grupos políticos passaram a disputar o poder político no Brasil. Quais eram esses grupos? O grupo das oligarquias, que era composta aqui por fazendeiros da região sudeste, os militares e o grupo dos democráticos. As oligarquias defendiam uma república mais liberal e os militares eram defensores de uma ditadura, enquanto que o grupo dos democráticos defendia a participação do povo no processo político. Havia um quarto grupo que não tinha muita força política. Esse quarto grupo ele era composto basicamente por operários urbanos e trabalhadores rurais. Este se manifestou das mais diferentes formas, causando assim grandes agitações no cenário da política brasileira naquela época. E o exército brasileiro, que deveria cumprir seu papel de manter a ordem e regular o poder, entrou em ação para manter os ânimos dos brasileiros calmos e assim estabelecer a paz na política nacional naquele momento de agitações. Bem, chamamos de República das Oligarquias o período da história do Brasil que vai do ano de 1894 a 1930, em que houve assim um forte domínio das oligarquias na política nacional. Essas oligarquias eram compostas principalmente por ricos e poderosos proprietários rurais, principalmente da região sudeste do Brasil, isto é, de Minas Gerais e São Paulo. Oligarquia é o nome que se dá para um pequeno grupo de homens importantes, homens ricos, homens influentes que comandam o poder político de um país ou de uma região. As oligarquias também podem ser formadas por famílias importantes, famílias poderosas. Ok. Estabelecida a ordem, eleito seu presidente, quais foram as primeiras medidas adotadas pelo então presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca? A primeira medida dele foi autorizar o exílio da família imperial. Dom Pedro II e sua família deveriam se retirar do Brasil e ir para a Europa, haja visto que a presença dele aqui significava uma ameaça para a consolidação da República, haja visto que ele era defensor da monarquia. Foi feita a convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte, isto é, o Deodoro determinou a formação de uma Assembleia que deveria votar a primeira Constituição da era republicana. Foi organizado um novo ministério, os ministros que deveriam auxiliar Deodoro na condução do país. Foi promovida a separação entre a Igreja e o Estado. Até 1891, o Brasil possui uma aliança com a Igreja Católica. A partir de agora, o Brasil passa a ser um Estado laico, não tem uma religião oficial. Foi feita a concessão de nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros que residiam no país e foi adotada uma nova bandeira que deveria substituir a bandeira do Império, seria a bandeira republicana. Bem, e quais foram as principais mudanças ocorridas com a Constituição de 1891? O Brasil passa a ser uma república federativa, presidencialista e representativa. República federativa. O país tem seus estados que são autônomos e independentes entre si. Deverá ser comandado por um presidente e terá seus representantes. O Estado brasileiro agora ficava estruturado em três poderes: o poder executivo, comandado na esfera municipal pelo prefeito, na esfera estadual pelo governador e na esfera federal pelo presidente da República. O poder legislativo, que seria representado na esfera municipal pelos vereadores, na esfera estadual pelos deputados estaduais e na esfera federal pelos deputados federais e senadores. E, por fim, o poder judiciário, que seria representado pelos juízes, desembargadores e os tribunais. Todos os brasileiros maiores de 21 anos tinham direito ao voto, exceção feita às mulheres, alguns religiosos chamados de frades, mendigos, analfabetos e soldados. Somente o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos de forma indireta pela Assembleia Constituinte e transformada posteriormente em Congresso Nacional e Senado e Câmara. Bem,
Para se perpetuarem no poder, isto é, para permanecerem no poder, os políticos da época eles criaram algumas artimanhas, criaram algumas formas de se manterem no poder. É a chamada política do café com leite. As principais forças econômicas durante a República Oligárquica eram São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, que era responsável pela produção de café, e Minas Gerais, que era o grande produtor de leite naquela época. Os líderes de São Paulo e de Minas Gerais sustentavam o presidente politicamente. Em Minas Gerais, o Partido Republicano Mineiro, o PRM, e em São Paulo, o Partido Republicano Paulista, o PRP, juntas uniam as elites estaduais e regionais. Do governo de Floriano Peixoto, que foi de 1891 até 1930, os presidentes da República foram sempre indicados ou por paulistas ou mineiros. A exceção aqui é feita apenas durante os governos de Hermes da Fonseca e Epitácio Pessoa. Além da chamada política do café com leite, que deveria sustentar politicamente os presidentes da República, foi criado um outro mecanismo chamado de política dos governadores, desta vez para sustentar os políticos em cada estado brasileiro. O objetivo aqui era garantir o poder para que os grupos mais fortes do interior de cada estado pudessem permanecer assim no poder. Para isso, criou-se um órgão que deveria comandar a chamada Polícia dos Governadores, que foi a comissão de verificação que dava a palavra final na posse de deputados e senadores. Isso quer dizer, se fosse eleito um deputado ou um senador que não fosse correligionário de um governador ou de um presidente que estivesse em exercício do cargo, essa comissão poderia vetá-lo de tomar posse. Resumindo, os grupos políticos locais nos estados eram controlados pelo governador e este se comprometia com o presidente que, para recompensar, dava apoio aos políticos comprometidos com o governador e sua oligarquia estadual. Tudo isso começou a funcionar no governo de Campos Salles, que foi no ano de 1898 e vai até o ano de 1930. O governo de Campos Salles encerra em 1902, porém, essa prática da política dos governadores só encerrou na eleição do então presidente Washington Luiz. Bem, havia uma ação que era considerada assim fundamental para que os políticos na época pudessem permanecer no poder, que era a chamada fraude eleitoral, ato praticado ali por todos os políticos da época, tanto na esfera federal, estadual quanto municipal. Os coronéis costumavam alterar votos, sumir com urnas e até mesmo patrocinavam a prática do voto fantasma. O que significava voto fantasma? Consistia na falsificação de documentos para que a pessoa pudesse votar várias vezes ou até mesmo utilizar o nome de pessoas já falecidas. O voto não era secreto, cabendo assim ao coronel controlar as eleições da forma que mais achasse conveniente, fazendo com que uma pessoa pudesse votar mais de uma vez, ou pessoas que já tivessem morrido, um eleitor podia usar o documento dele para votar. E ainda tinha um outro processo que eles utilizavam, que era a violência física. O eleitor que se recusasse a obedecer aos coronéis poderia ter muitas vezes ser morto. E assim procedeu a chamada eleição, as eleições durante a chamada República das Oligarquias, que vai encerrar no ano de 1926, quando vem então a eleição do então presidente, o Washington Luiz. Bom dia a todos e fiquem com Deus.